Bom, vamos voltar a falar do Covid, porque a gente tem falado muito aí das UTIs e da ocupação da Santa Casa, do hospital de base, a situação não é fácil, mas e a situação das UTIs pediátricas, como é que fica? Como é que esses profissionais têm reagido à Covid, como é que estão atuando, como é que está a situação? E para entender tudo isso, a gente vai conversar agora com a médica pediatra intensivista do Hospital da Criança e Maternidade, a doutora Natália Rodrigues Castro, que está aqui no Skype comigo. Doutora, tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Obrigado por nos atender. Desculpa o atraso, a gente tinha marcado 4h30, atrasamos 10 minutinhos aí. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Doutora, então vamos lá. Como eu disse, qual que é a situação da UTI pediátrica do Hospital da Criança em Rio Preto hoje? Bom, Alexandre, em relação ao Covid, hoje a gente tem somente um caso suspeito na unidade de terapia intensiva, mas a nossa ocupação é bem perto da máxima, como sempre foi, já que a nossa região ela tem uma necessidade grande de vagas de UTI pediátrica. Então, a gente está na mesma condição que a gente sempre ficou, com bastante ocupação, uma ocupação próxima a 100%, hoje de 90%, mas só com um paciente com suspeita de SARS-CoV-2. A UTI Covid é separado ou está tudo junto ali? Não, a gente não tem um espaço físico montado, então a gente tem uma unidade de terapia intensiva só com leitos de isolamento para esse perfil de paciente. Quantos leitos tem de UTI o Hospital da Criança, doutora? De UTI pediátrica, nós temos 10 leitos disponíveis, sendo eles 3 isolamentos. A UTI cardiopediátrica, que é a UTI que a gente reserva para os pacientes cirúrgicos da equipe da cardiologia pediátrica, tem 20 a 22 leitos. E fora os leitos de UTI neonatal, que giram na casa dos 40. Hoje, atualmente, uma criança na UTI com Covid. Com suspeita. Suspeita. Isso. A gente teve alguma morte de pediátrica por Covid em Rio Preto? Nem em Rio Preto, nem na região. Ainda bem, né? Quantas crianças já passaram pela UTI pediátrica com ou com suspeita Covid? A gente teve até o momento quatro pacientes confirmados na UTI pediátrica, com quadros, desde quadros pulmonares até quadros de síndrome inflamatória multissistêmica, mas suspeita a gente já totalizou, desde o início da pandemia, 38 pacientes. A senhora até falou aí, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais, porque no começo muitos falavam que criança não apresentava sintomas, não ia sentir nada. Queria que a senhora falasse quais foram os sintomas recorrentes dessas crianças, a idade delas, claro, e os sintomas recorrentes em decorrência da Covid. Bom, Alexandre, a SARS-CoV-2 ele ainda é um grande mistério para a gente pediatra, porque diferente da maior parte dos vírus respiratórios, ele poupa as crianças. Então, cerca de 65% das crianças testadas no estado de São Paulo durante a pandemia foram pacientes assintomáticos, ou seja, pacientes que não têm sintoma algum, só que são carreadores e transmissores do vírus. Dos pacientes internados que a gente teve aqui no hospital, a maior parte deles apresentava sintomas respiratórios, como a síndrome do desconforto respiratório associada ao quadro gripal, a SRAG, né? E esses pacientes tinham tosse, febre, desconforto respiratório, dificuldade para respirar ou necessidade de suplementação de oxigênio em sua maioria. Das crianças da unidade de terapia intensiva, a gente teve um adolescente de 12 anos com quadro de miocardite relacionado ao vírus, uma paciente de 4 anos com um quadro respiratório que necessitou de ventilação mecânica e 2 pacientes com síndrome inflamatória multissistêmica associada ao Covid. Qual tem sido o tempo médio de internação de crianças, dessas, por exemplo, que a senhora citou? Em terapia intensiva, o tempo de duração da internação girou entre 5 e 10 dias, uma média de 7 dias de internação em terapia intensiva e uma média de 14 dias de internação no total. A senhora pode dizer quais são os medicamentos que o Hospital da Criança utiliza nesses casos? Claro. A gente não utiliza nenhum tipo de protocolo aqui na pediatria no momento, a gente só está fazendo uma avaliação epidemiológica desse perfil de paciente em conjunto com o grupo DORT do Rio de Janeiro
Só que a gente não faz nenhum teste medicamentoso no momento aqui no nosso hospital, a gente não está em nenhum trial. As crianças com síndrome inflamatória multissistêmicas foram tratadas com corticoide, metilprednisolona, só que as crianças com quadro respiratório não receberam nenhum tipo de medicamento específico para o vírus. Foram, sim, tratadas com antibiótico pela dificuldade da gente separar o que é bacteriano e o que é viral, mas nada específico para a Covid-19. Não lançaram mão daquelas cloroquina, aquelas coisas lá, não? Não, a gente não entrou em nenhum trial relacionado à investigação da cloroquina, dexametasona, ivermectina e por aí vai. Ok. A senhora acredita que esses medicamentos têm algum efeito sobre o SARS-CoV-2? Eu sou uma pessoa de ciência, sabe, Alexandre? Eu não acredito, não, porque não é o que a ciência tem mostrado para a gente, né? Os estudos mais recentes mostram que a hidroxicloroquina não tem eficácia em nenhum tipo de morbimortalidade, então ela não evita nem a morte, nem os agravantes relacionados à doença, quanto mais em pediatria, já que não houve nenhum estudo com menores de 12 anos no mundo inteiro. Então, a gente está realmente voando às cegas. E quantas outras medicações foram estudos pequenos ou estudos não em pacientes vivos, mas sim in vitro, né? Então, eles refletem muito pouco a segurança que esses pacientes têm na utilização dessas medicações na vida real. E pelo contrário, né? Parece que alguns estudos sugerem até uma intuição à morte, aí a cloroquina com cardiopatia, alguma coisa assim, né? Houve um estudo que mostrou o aumento da mortalidade do paciente com Covid-19 relacionado à hidroxicloroquina. Além disso, a hidroxicloroquina, a gente não pode esquecer, é um medicamento que tem todos os seus efeitos colaterais, né? Então, a utilização de maneira irresponsável, principalmente em pediatria, onde não houve nenhum estudo no mundo, é muita irresponsabilidade a gente fazer isso, né? Sim. Doutor, uma questão mais simples aí, muitos perguntam do uso de máscara por crianças. Qual a opinião da senhora? Crianças pequenas, bebezinhos, etc. A Sociedade Brasileira de Pediatria, Alexandre, orienta a utilização das máscaras só nas crianças acima de 2 anos. Por quê? A criança acima de 2 anos já tem um controle melhor da respiração nasal e bucal e consegue entender se falta o ar, se está hipoventilando, se a máscara estaria atrapalhando. Os bebês menores, os lactentes mais jovens, eles não têm esse tipo de reflexo ainda. Então, é bastante complicado a gente colocar máscara em crianças menores de 2 anos. É arriscado pelo risco da hipoventilação, ou seja, a criança ventilar menos. Então, é só acima dos 2 anos mesmo. Quero a opinião da senhora também sobre vacina. Qual a sua expectativa? A expectativa é enorme, principalmente porque a FAMEP é um dos centros de investigação, né? Então, eu espero que a gente possa ajudar nessa possibilidade. Acho que a vacina chinesa já está bastante adiantada, assim como a russa, e eu tenho bastante fé na vacina britânica também. Acho, inclusive, que ela vai ser utilizada até mais precoce, porque os desfechos mais precoces estão sendo um pouco melhores. E prazo, a senhora imagina alguma coisa? Eu acho que nada para 2020 ainda. Pelo menos segundo semestre de 2021, para a gente ter coisas bastante firmadas, assim. Acabei de conversar com o pessoal do Sindicato das Escolas Particulares. Eles acreditam que a partir de outubro vai ser possível retomar as aulas, inclusive infantil, bebezinhos, creche. A senhora acha que isso é prudente? Na minha opinião, não é prudente. Na minha opinião, como mãe, eu entendo perfeitamente, estou desesperada para que isso aconteça também. Mas, como eu te falei, a maior parte dos pacientes pediátricos é assintomática. Então, eles são transmissores da doença e sem sintoma nenhum. Então, a gente não conseguiria nem fazer uma filtragem dos alunos que poderiam ou não participar das aulas. E, além disso, o bebê pequeno, ele tem certos cuidados na escola que aumentam a transmissibilidade desse vírus. Por exemplo, o vírus é eliminado também por excreção, principalmente fezes. Então, a professora, a cuidadora, auxiliar dessas escolas, que vai fazer troca de fralda, por exemplo, está super sujeita, né, a pegar. Então, num momento como esse,
assim, vendo o dia de hoje, né? Eu ainda acho imprudente. É claro que parece que a gente atingiu um patamar, um platô de alguma segurança, mas eu acho que está muito confuso ainda o que vai acontecer nos próximos meses. Eu esperaria um pouco mais. Inclusive, em São Paulo, foi realizado ali uma pesquisa, um teste em massa com estudantes. Parece que o índice foi bem alto, até por isso as aulas foram adiadas, né? 4%, então é muita gente. E os estudos globais... Desculpa, cortou a hora que a senhora falou. 64,4%. E os estudos mundiais mostram exatamente isso. Na verdade, aqui no Brasil, essa testagem em massa foi um pouco menor do que nos demais países, Estados Unidos e Itália, que mostraram, e Espanha, que mostraram para a gente números ao redor de 85%, né, de pacientes sem sintoma nenhum. Então, é muito arriscado, já que a gente não vai conseguir fazer uma triagem de quem pode ou não pode comparecer à escola baseada em sintoma. Até porque tem o risco também, a criança às vezes pega e fica sintomática, mas ela vai levar o vírus para dentro de casa, fica com os avós, muitas crianças. Exatamente. Fora o círculo, né, de convívio da escola, que essa criança vai passar para os colegas, que vão passar para os pais, que vão passar para os avós, que vão passar para professoras e por aí vai. Legal. A senhora falou de fezes de criança, transmite? Os trabalhos mais atuais têm mostrado que a transmissibilidade do vírus em pediatria é muito grande. Inclusive, ele se comporta como o vírus do Coxsackie, que é o vírus do bom pé-boca. Ele é eliminado não só pelo vírus, o SARS-CoV, ele não é eliminado só por secreção de via aérea, ele é eliminado pelas fezes também, e até por 6 meses após o contágio. Então, é muito tempo que a gente pode eliminar vírus. E tudo é muito novo, né, Alexandre? Tudo Sim. É novidade, né? Cada dia a gente tem uma novidade a respeito do SARS-CoV. Então, é uma coisa muito desconhecida. A senhora falou que não tem nenhum estudo conclusivo, mas algum palpite por que esse vírus não afeta tanto ou não afeta quase nada crianças? As hipóteses são várias. As que eu acho mais válidas são que aqui no Brasil a gente já tem uma gama grande de coronavírus, né? Não só o SARS-CoV-2 que a gente tem agora, mas os coronavírus eles já são endêmicos no Brasil. Então, pode haver alguma reação cruzada de imunidade desses coronavírus em relação a esse, já que a dispersibilidade viral em pediatria é muito maior, né? A gente tem contágio muito maior, então as crianças provavelmente já entraram em contato com outros coronavírus. Disse que de alguma imunidade relacionada à vacina da BCG, e aqui eu acho mais válida que existe um receptor do vírus que a criança ainda o tem imaturo, então ele impediria a entrada do vírus na célula da criança propriamente dita. Eu acho que é por aí que gira essa pouca resposta clínica que as crianças têm. Ok, gente, estou conversando com a doutora Natália Rodrigues Castro, médica pediatra intensivista lá do Hospital da Criança e Maternidade. Doutora, para a gente finalizar, queria que a senhora deixasse um recado para mães, o que fazer em caso de uma suspeita de Covid em crianças, se levar imediatamente ao médico, se pode dar alguma medicação, o que fazer e quais são os sintomas? Legal. Então, os sintomas que a gente tem visto são sintomas respiratórios, como qualquer outro resfriado ou qualquer outra gripe. Então, a gente vai ter febre, coriza, nariz escorrendo, tosse. E quando a gente tem que ficar preocupado? Quando o paciente está cansado para respirar, ele apresenta palidez ou cianose, que é o arroxeamento da boca e da ponta dos dedos. Quando ele está com alguma dificuldade em se alimentar ou mamar, nessas situações a gente precisa procurar atenção médica. Peço encarecidamente para a população entender que não muda nada a gente colher ou não o coronavírus do paciente para saber se tem ou não, se ele é um caso leve. Porque o desfecho vai ser o mesmo, em 5 a 7 dias vai melhorar. Agora, como a gente não tem muitos exames para serem feitos, a gente tem que selecionar esses pacientes. Então, só venham quando a criança apresentar cansaço, dificuldade para mamar ou se alimentar, cianose ou palidez, sonolência também é bastante importante, ou muita dor abdominal, tá? E eu quero reforçar também, Alexandre, se você me dá esse espaço, o isolamento social nesse momento ainda
nesse momento, isolamento social é uma prova de amor. Então, eu sei o quanto é difícil ficar longe dos avós, ficar longe dos tios e das tias. Mas agora é hora da gente se isolar um pouquinho, não é hora de fazer visita. Vamos ser um pouquinho egoístas e sozinhos agora. Questão do medicamento, pode dar ali um antitermal, um analgésico? Como é Somente antitérmicos e analgésicos, como a dipirona, o paracetamol, o ibuprofeno também pode ser utilizado como anti-inflamatório. E mais nada, a gente não precisa oferecer mais nada. Uma boa hidratação, uma boa alimentação, repouso e antitérmico para controle de febre. Para criança é mais uma virose, como diz por aí? Graças a Deus, para criança é mais uma virose. É claro que desses milhões que vão se contaminar, 0,3% a 0,5% vão apresentar formas graves. Então, esse 0,3%, 0,5% pode ser seu filho, né? Então, ele vai ser 100% para você. Por isso, nesse momento, a prevenção é tão importante. Que acho que é o índice de qualquer síndrome respiratória grave, é por aí, né? É menor ainda, é muito menor que a mortalidade em pediatria é muito menor que do influenza, por exemplo, né? Que é o vírus da gripe. A mortalidade do vírus da gripe em pediatria é em torno de 12%. Então, por mais que a mortalidade seja pequena, a contaminação é muito grande. Então, prevenção nesse momento é o melhor remédio. Ok. Doutor, agora uma opinião, não até claro, de médica, mas qual a opinião da senhora sobre esse plano São Paulo aí, essas fases, abre, não abre, o comércio abrindo? Queria uma opinião mais geral da senhora. Bom, como pessoa, tá? Não como profissional da saúde, mas como pessoa. Eu achei um pouco precoce, eu acho que a gente fechou muito precoce, abriu muito precoce. A gente abriu no momento em que aqui no interior de São Paulo estava começando a explodir, né? O Plano São Paulo abriu as coisas em São Paulo e isso refletiu no aumento do número de casos, né? A gente começou a ver o aumento do número de casos no momento em que essas aberturas foram acontecendo. Então, eu achei que o Estado foi um pouco generalista demais, né? Ele generalizou o Estado de São Paulo, sendo que uma cidade como Mirassol, Monte Azul, Paulista, jamais ia responder da mesma maneira como a capital. A infiltração ia ser muito mais tardia. E eu achei que o Estado ele generalizou um pouco as coisas. Por exemplo, agora Rio Preto está numa situação que São Paulo estava 2 meses atrás. Será que a gente tem que ser visto da mesma maneira? Então, essa é a minha opinião. A senhora tem notícia da UTI aí do HB, como é que tá? Que a semana passada eu falei com a doutora Suzana, a capacidade estava no limite ali, 98%. Está no limite hoje, de 117 vagas, se eu não me engano, a gente está com 113 vagas ocupadas no último boletim que a gente recebe. E seguimos com mais de 200 pacientes internados ao todo no hospital de base. E mesmo aqui no Hospital da Criança, hoje a gente atinge o número máximo de pacientes internados, tanto em enfermaria quanto em UTI. Hoje a gente tem 12 pacientes no hospital, o que foi o nosso máximo até o momento. Pois é, porque as outras doenças não pararam, né? Que parece que só existe Covid hoje, mas tem as outras situações aí. Doutora Natália, muito obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Muito obrigada. Só muito cuidado com as crianças em casa, que como a gente está em quarentena, as crianças não saem de casa, o número de acidentes domésticos aumentou. Então, tá mais difícil de cuidar mesmo deles. Então, por favor, um pouco mais de atenção para isso. Tá certo, gente. Tá aí a pediatra, a doutora Natália Rodrigues Castro, intensivista da UTI do Hospital da Criança. E que bom que pelo menos as criancinhas estão sendo poupadas desse vírus aí. Obrigado, doutora. Eu agradeço. Muito obrigado aí, doutora Natália Rodrigues Castro. Tá aí, gente.